Vamos então para a questão número 18, tá? Mais uma questão aqui envolvendo razão, tá? Então, ó, mais uma vez aí a IBFC trazendo razão como um dos seus carros-chefes, né? Repetindo em mais de duas, até três questões aqui, tem uma outra questão que é com proporção. Então, tá tudo dentro do mesmo escopo, né? Razão e proporção. Então, vamos lá. Um carteiro deve entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas para a região A e região B está na razão de 3 para 5. A mesma razão, ó, 3 quintos. Ó. De A para B, 3 quintos. Então, se a gente colocar aqui a razão, ó, 3 quintos. O 3 pertence ao A e o 5 pertence ao B, tá? Ó, respectivamente. A gente vai na mesma ordem, do jeito que está escrito. Se ao todo há 80 encomendas, ao todo significa o total, né? Então, o total aqui de encomendas é 80, tá certo? Só que as nossas razões estão sendo comparadas com o total? Não estão. Então, a gente tem que fazer o quê? Transformar ela em separadas razões comparadas com esse total. Então, ó, falando aqui do A, qual vai ser a razão para o A? O A vai ser 3 oitavos, tá vendo? Ó, 3 de 8, porque se eu juntar aí 3 com 5 vai dar 8. Né? Já o B vai ser a razão complementar, né? 5 oitavos, tá? 5 sobre 8. E aí sim a gente tem a comparação. A em relação ao total e B em relação ao total. Feito isso, tendo essas frações agora, é só calcular. Lembra? O de baixo divide, o de cima multiplica. Vamos ver o que ela nos pergunta. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Então a gente só vai calcular a fração do A. Então eu vou vir aqui, ó, vou até diminuir um pouquinho aqui a espessura. 3 oitavos vezes 80. Se você quiser multiplicar 3 vezes 80 e dividir depois, pode fazer também. Mas eu gosto muito de usar a ideia de dividir embaixo, multiplicar em cima. Então 80 dividido por 8 vai dar igual a 10. Então isso aqui ó, vai dar igual a 10. E depois eu multiplico pelo de cima. 10 vezes 3, 30. Então são 30 encomendas destinadas à região A. E as demais, obviamente, 5 oitavos de 80 é 50 encomendas destinadas à parte B. Então isso aqui é da parte A. Tá? Então vamos marcar justamente a alternativa A, 30 encomendas. Um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção. Ó, eu vou ler aqui a pergunta principal, porque toda vez que tem uma questão um pouco maior, né, um texto maior, eu sempre recomendo comece a ler pelo final da pergunta. Ó, a pergunta é o seguinte, ó, assinale a alternativa que apresenta o quê? O tempo necessário para concluir a entrega mantendo a mesma proporção. Certo? O tempo necessário para a entrega, mantendo a proporção. Então vamos entender que tempo é esse e que entrega é essa que tem que ser concluída. Ó. Ali em cima, ó, mantendo uma proporção, olha só como nos ajuda. 4 horas de viagem são para cada 240 quilômetros percorridos. Então temos aqui uma proporção, ó, 4 para 240. E o trajeto total entre essas duas cidades é 360. Né? Ele quer saber quanto tempo vai durar para fazer 360. Dá para fazer ela por regra de 3. Uma regra de 3 simples. Mas também tem uma outra maneira que eu vou explicar para você depois de fazer a regra de 3, tá? O mais natural é normalmente a gente fazer a regra de 3, né? Ó, o tempo de um lado e ali os quilômetros, né? A distância do outro, tá certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, do lado esquerdo, o tempo 4 horas são necessárias para poder percorrer 240 quilômetros. E aí eu quero saber quanto tempo, né, x, é necessário para percorrer 360, né? Então uma dica aqui, ó, muito bacana, a gente pode cortar aqui os zeros, tá certo? Porque ali são duas frações. Essas grandezas são diretamente proporcionais, né? Quanto mais distante, mais tempo de viagem, tá? Então elas são diretamente proporcionais. Eu posso colocar aquela famosa setinha, né? Aqui, ó, mais distante, mais tempo. O que significa que eu vou multiplicar cruzado do jeito que está aí. Então 24 vezes x dá 24x é igual a 36 vezes 4, né? 4 vezes 6 dá 24, vai 2. 4 vezes 3 dá 12, com mais 2 dá 14. Certo? Vamos só conferir aqui, ó.
Se fosse 30 vezes 4 daria 120, né? E 6 vezes 4 é 24. 120 com 24, 144, tá correto, né? Vamos só passar agora dividindo. 144 dividido por 24. Nossa, fazendo por outra maneira é tão mais rápido, mas vamos chegar lá, né? Ó, 24 vezes quanto dá 144. Aqui nós temos algumas alternativas e podemos testar, né? Ó, se for a letra B, né? 5. 5 vezes 24, deixe-me ver, é a metade de 240. 120 ainda não é pouco. 6, né? Ó, 6 vezes 24. Vamos fazer o teste, ó. 24 vezes 6. 6 vezes 4 é 24, vai 2. 6 vezes 2 dá 12. Com mais 2 dá 14. É isso mesmo, ó. Letra A, 6 horas, certo? 6 horas são necessárias para fazer aí essa entrega do caminhão, mantendo a proporção que foi mencionada. Então, 6 horas é o resultado final. Agora me diz o que é, tem uma outra maneira de resolver isso aí? Se ela é diretamente proporcional, eu percebi que quanto mais distante, mais tempo é para o caminhão chegar, eu posso fazer um raciocínio do seguinte modo. Ó, 240 quilômetros gastam 4 horas de viagem, né? Então, se eu dividir 240 por 4, né? Ó, 24 dividido por 4 dá 6. Com o zerinho ali vai ficar 60. Então, ó, 60 quilômetros, que eu dividi, né? 240 quilômetros por 4, 60 quilômetros cada hora, certo? Cada hora é como se fosse uma velocidade, vamos dizer assim, né? Ó. Então, com 1 hora de viagem nesse caminhão aí, ele anda 60 quilômetros, beleza? Nosso objetivo, né, é 360 quilômetros de viagem. Então, ó, eu quero 360 quilômetros. Quantas vezes eu vou ter que fazer essa proporção aqui que eu acabei de anotar aqui, ó? 60 quilômetros cada hora. Quantas horas isso? Ó, vai lá, 60, 120, ó, percebe? 120 com 120, 240. Vai dar 6 vezes, né? Se você já percebeu aí que 6 vezes 6 é 36. Então, por isso, ó, 6 horas. 6 vezes esses 60 quilômetros, chegando a 360. Então, você pode fazer um raciocínio como esse quando e se a proporção for direta. Né? Dessa, de que mais quilômetro, mais tempo. Um aumenta, a outra aumenta também. Ou se não, uma diminui, a outra diminui junto. Então, se você percebeu isso, você pode fazer essa proporção. Peraí, 4 horas em 1 hora. Porque de 1 em 1 hora é mais fácil. Então, 240 dividido em 4, 60. Rapaz, com 1 hora de viagem, consegue 60 quilômetros. Aí você vai, 60, 120, vai fazendo a tabuada. Chegou 360, rapaz, 6 horas. Mantive a proporção, né? 60 quilômetros para cada hora. E aí a gente mantém essa proporção da mesma forma. É uma forma de raciocínio lógico, tá? A regra de 3 é aquela de segurança, né? A gente faz para ter certeza. Né? Bem interessante. Mas você pode fazer dessa forma.